Ei, eu tô falando com você. Vai começar o programa Frente a Frente com o Bernardo. Você tá fazendo o quê? Larga esse celular, liga a televisão e vamos conversar. Hoje vai ser uma entrevista muito legal. Você sabe o que é advogado trabalhista, o que é direito administrativo? Hoje eu tenho em estúdio um professor que ele vai nos ensinar. Inclusive eu vou aprender. Eu vou ser bem malandro para, através dessa entrevista, eu tomar uma aula, que eu não entendo nada de direito de administração, responsabilidade administrativa, a pena administrativa. Então convido vocês, bem baixinho, não conta para ninguém. Nós vamos tomar uma aula para saber. Vamos ser quase um entendedor. Vamos lá? Vamos! Então, vai começar o programa Frente a Frente com o Bernardo. É um prazer, é uma alegria ter vocês com a gente. Vocês que sempre nos seguem, que vocês são a razão de ser do programa Frente a Frente com o Bernardo. Obrigado. Hoje, gente, eu tenho a honra de estar recebendo uma pessoa muito importante, o Dr. Álvaro José Vilela Reis Maia. É um mega advogado administrativo, um cara jovem, um advogado jovem que conhece bastante. Então, é um prazer, é uma satisfação poder fazer esse advogado se apresentar e ensinar a gente um pouco. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor em estúdio. É um prazer saber que nós vamos aprender um pouco sobre direito administrativo. Que bom, que bom. Bernardo, obrigado por me receber, obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui também e espero que a gente consiga transformar esse momento aqui numa boa aulinha e que dê um norte para as pessoas que querem interagir com a administração pública, que tenham suas dúvidas. Eu acho que vai ser bem valioso para a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que será o programa, não será um programa, será o programa. Vamos fechar esse ano com chave de ouro. Com chave de diamante. É, verdade. Com chave de diamante. Eu vou fazer umas perguntas, assim, até um pouco, para que todo mundo possa entender. Porque, graças a Deus, nós temos gente que nos assiste, que nos acompanha, que tem pouca cultura, tem pouco conhecimento. Então, a gente vai procurar falar com umas palavras mais fáceis, umas perguntas mais que todos nós podemos entender. Doutor Álvaro, a gente vai falar sobre direito administrativo. Explica para o pessoal o que é o direito administrativo. O que é isso? É importante também, só destacando aqui o que vai servir, né, de que vai servir essa nossa conversa aqui hoje, é muito legal também porque tem muita gente de outros campos que não direito interessados em prestar concurso, e qualquer concurso que você pegue hoje de qualquer área vai te cobrar matéria de direito administrativo. Porque é fundamental que para você ingressar na administração pública, num órgão da administração pública, você conheça os processos daquela administração. Então é isso, a gente já começa a matar a charada mais ou menos por aí. O direito administrativo, ele é um ramo do direito público que vai estudar, e aí a distinção do direito público e direito privado, a gente sempre faz a relação entre privados e particulares, né? Você tem um direito civil, uma compra e venda de um veículo, por exemplo, ali entre particulares, uma pessoa física particular e um cidadão qualquer, isso é uma relação privada. A relação pública é sempre que envolver um órgão estatal, um órgão público. Então a gente fala que esse ramo do direito público, que é o direito administrativo, ele vai estudar a função administrativa, né? E quem exerce a função administrativa? A princípio a gente sempre lembra do governo federal, governo estadual, governo municipal, no caso do Distrito Federal, governo distrital. Mas tem muita gente envolvida. Então, sempre que a gente tiver de um lado um particular, do outro lado um órgão público, um ente da administração pública, ou mesmo a relação entre os entes, a gente já tem direito administrativo envolvido. E não necessariamente a gente precisa falar de governo estadual, municipal e federal. Existem também os processos administrativos dentro dos outros poderes. Então, no poder judiciário, no poder legislativo, a relação interna ali do tribunal, da Câmara, entre os funcionários, aquilo tudo é regulado por processo administrativo. Então, existe processo administrativo também fora do poder da esfera administrativa em si, mas no judiciário e legislativo também. Então, a gente vai desvendar aí um pouquinho esses caminhos. Uma curiosidade. Quem pode ser considerado membro da administração pública?
A divisão clássica de quem é a administração pública, né? Quem é esse monstro com quem a gente se relaciona, que coordena a nossa vida, que coordena o dia a dia das pessoas. Que não cobra tanto de imposto. Exatamente, né? Que a gente fala que, a gente brinca, administrativista, que o imposto, a tributação em si é o salário do órgão administrativo, né? O salário do que ele tem que fazer para manter o país, o estado, o município funcionando. A administração pública também, para ficar mais fácil, em qualquer manual, em qualquer concurso, a divisão que se faz é a administração pública direta e indireta, né? Quando a gente fala administração pública direta, a gente lembra do classicão, União Federal, os estados todos, o Distrito Federal e o município. A administração indireta são as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e outros órgãos que estão vinculados à administração pública, mas não são diretamente estados ou municípios, né? Todo esse pessoal que a gente está elencando aqui, eles são considerados administração pública. Então, quando você tem uma relação com eles, aí é importante a gente lembrar. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele é um órgão público. A Caixa Econômica Federal é também um órgão público. Então, a gente consegue perceber, não é estado, não é município, mas é um órgão vinculado à administração e que, para efeitos de direito, é considerado administração pública. O que muda totalmente a relação. Mais para frente, eu acho que dá para a gente aprofundar nesse tópico também, quais são essas diferenças, né? Uma curiosidade muito grande. Quais os princípios da administração pública? São inúmeros, são diversos, eles atacam e influenciam diretamente na relação que esses particulares mantêm com a administração pública ou eles norteiam a atividade da própria administração pública, mas é sempre uma regrinha de concurso e que é bacana a gente lembrar para decorar que os principais e que a doutrina já não diverge tanto é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tudo que a administração pública faz tem que ser pautado pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ela tem que ter a sua previsão normativa, ela tem que agir conforme a lei. Enquanto o particular faz tudo que a lei não proíbe, a administração pública só faz o que a lei permite, né? Então, se ela vai modificar essa caneca de lugar, a administração pública, ela tem que ter uma lei que permita aquela atuação daquela forma. Impessoalidade, porque ela nunca pode atuar em prol de uma pessoa individual, ela tem que pensar sempre na coletividade. O intuito da administração, o trabalho da administração é voltado para a coletividade. Então, se você tem um prefeito de um município, como líder máximo daquela entidade, ele tem que prezar pela coletividade. Ele não pode prezar pelo interesse da sua família. E aí a gente cai nos processos de improbidade administrativa, mau uso do poder público, da coisa pública e por aí vai. A moralidade anda bem lado a lado com esses conceitos. A coisa pública, a função pública não pode ser usada de forma imoral. E aí imoral é um conceito muito mais amplo, esbarra na questão do crime, esbarra na questão de utilizar o dinheiro público, tem tudo isso. Como ferramenta para garantir que nada dessas violações que a gente falou aqui agora aconteça, tem o P do LIMP, né? Publicidade. Tudo que a administração pública tem que fazer, ela deveria publicar. Tem ou deveria publicar, né? Não necessariamente ela publica. E por último, eficiência, que é prezar pela melhor forma possível do que ela possa fazer. Também não necessariamente é cumprido, mas é uma regra que está ali imposta à administração pública. Ela tem que sempre prezar a melhor maneira, a maneira mais eficiente de fazer, cumprir com o seu objeto. É uma pena que na teoria é tão bonito e na prática a coisa está descambando. Eu acho que o país está... Eu não gosto de falar de política, mas eu acho que a administração pública está acabando com o país. Eu vejo, e te cito um exemplo que é revoltante, se nega aumento para o trabalhador, se nega a previdência social. Em compensação, você vê os ministros do Supremo legislando e obrigando a dar aumento para eles, naquilo que eles acham que eles merecem. Sim. Agora, vamos comprar carro blindado para eles. O juiz é um absurdo. Eles têm auxílio moradia. Auxílio moradia do que se eles estão ganhando tanto? A maioria dos juízes mora em casa própria. Como que eles têm auxílio moradia? Sim, e é importante que a gente mantenha esses, sempre que falam em alteração constitucional, alteração legislativa, é importante que a gente tenha em mente que a gente tem um sistema legislativo muito bom, é o que você acabou de pontuar aqui.
as nossas leis são completas, elas dão ali a diretriz e tudo mais, mas muitas vezes elas não são aplicadas. Não são aplicadas, né? Não são cumpridas. E existe sempre um critério, não adianta falar, a lei é fria. Não, a lei tem sempre um critério de interpretação, uma forma de você levar e conduzir o objeto da lei. Então isso abre brecha para muita coisa boa e muita coisa ruim ao mesmo tempo. Mas eu acho que o texto normativo, o texto constitucional, o que está posto ali, tem ferramenta para tudo que a gente precisaria reprimir de eventuais excessos, má utilização do dinheiro público. Né? O processo administrativo, ele é igual ou equivalente ao processo judicial? Não. Como que funciona a coisa? Na verdade, é sempre legal a gente falar dos processos administrativos como um todo, porque ele vai ser internamente definido, né? Existem inúmeras variáveis, inúmeros processos administrativos a depender de quem é o órgão da administração envolvido. Então aqui eu te dou um exemplo. Governo do Estado. Então o governador tem lá suas secretarias, por meio das quais ele vai atuar em transporte, vai atuar em moradia, saúde, alimentação, vai ter todas as áreas de atuação ali. O que acontece? Um exemplo bem claro, por exemplo, a gente tem o Detran. Detran está vinculado ao governo do Estado e fica responsável pela, muito embora seja um órgão com característica jurídica própria, ele está vinculado e está subordinado ao processo administrativo e às leis administrativas. Mas o Detran, por exemplo, tem 3 instâncias, tem 2 instâncias recursais, né? Então você pode apresentar defesa, recurso e recurso. Então você tem uma coisa bem típica e juntas e conselhos formados para julgamento desses recursos. Esse é o processo administrativo do Detran. Mas a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, ela não está vinculada às regras do Detran. Então ela vai ter um processo diferente. Isso. Própria, né? Então, enquanto a gente tem um processo judicial homogêneo, então o processo judicial criminal ele tem as regras dele. O processo judicial civil para qualquer um, de qualquer lugar do Brasil que você for, ele vai ser tratado da mesma maneira. O processo administrativo costuma variar e varia conforme a entidade. Ele é sempre baseado nos princípios, por isso que princípio para a gente em administrativo é tão importante, porque independente de como for a instância recursal, a forma como vai ser conduzido esse processo, ele tem uma base semelhante, mas o procedimento é diferente entre si, entre os processos administrativos e diferente do processo judicial também. Antes de você responder as consequências do processo administrativo, nós vamos fazer um pequeno break. Claro. Meus amigos, já nós voltamos. Eu falei para vocês que era 1 minuto. Estão ligando para cá falar que ia ser 1 hora de intervalo. Foi menos de 1 minuto. Eu amo vocês. Bom, vamos continuar. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais as consequências de um processo administrativo? O que pode acontecer? As penas em si.
É importante, Bernardo, a gente sempre lembrar que o poder, a intromissão na vida, na esfera particular e na mudança de conduta e tudo mais, isso está na mão de um juiz, né? O poder judiciário, ele detém esse poder de modificação, de interferência na vida do particular. Contudo, a administração pública e seus órgãos e derivados, não todos, mas a maioria, tem poder de polícia, né? E aí, tendo poder de polícia, ele pode punir, ele pode fiscalizar e punir um eventual descumprimento de lei. E aqui a gente dá um exemplo. O que vem a ser esse poder de polícia? A prefeitura apurou que um estabelecimento está funcionando sem o alvará. A prefeitura pode, sem recorrer ao juiz, por conta própria, fiscalizar, verificar essa violação de lei e interditar esse estabelecimento, fechar esse estabelecimento, aplicar uma multa. No caso de reincidência, majorar essa multa. Então, ela tem como atuar nesse sentido, independente da atuação do juiz. A gente mencionou o Detran. O Detran também ele vai poder aplicar penalidade, cassar uma CNH, suspender uma CNH. Então, essa é a consequência do processo administrativo. Então, sempre que o processo administrativo for conduzido, é importante que os envolvidos garantam a sua parte. Qual é a minha parte? Minha parte é me defender, apresentar as provas contrárias ao que está sendo dito, juntar aqui testemunha, juntar declaração, o que for necessário. Ao final, a administração pública vai poder multar, advertir, aí depende, cada órgão também vai ter na sua norma interna, então, um exemplo, vigilância sanitária. A lei municipal daqui de São Paulo, ela institui quais são as penalidades cabíveis, que podem ir desde advertência até lacração do estabelecimento, descarte de produtos, tudo isso é possível. Então vai depender da lei do órgão que está aplicando, mas em regra é isso, de multa, advertência, encerramento das atividades, suspensão, essas são as punições. Uma curiosidade muito grande. Vamos pôr um exemplo. Você falou da cassação da carta. O Detran tem o poder de polícia de cassar uma habilitação. Isso. Eu tenho o direito de recorrer administrativamente. E na última instância, que foi julgado na última instância, eu posso recorrer ao Poder Judiciário? Sim, sim. Existe um histórico, né, por trás dessa revisão que a gente tem sempre que destacar. Você pode sim sempre levar um ato administrativo ao conhecimento e apreciação do Poder Judiciário. É um direito constitucional. Eu posso aqui questionar a decisão do Poder Administrativo num processo em que eu vou ser parte e aquele órgão da administração vai ser parte, né? Eu vou ser autor e ele vai ser réu, e vai ter o juiz, um terceiro envolvido, que vai apreciar a nossa demanda. Só que o que acontece? Os julgados, os precedentes dos tribunais de justiça têm caminhado sempre para um sentido de o Poder Judiciário não interferir no mérito do ato administrativo. Tá? Então existe uma dificuldade muito grande em se alcançar o mérito administrativo num processo judicial. E aí o mérito vai ser considerado que os motivos que levaram a administração pública a praticar aquele ato. Então, voltando ao exemplo do Detran. Detran foi e cassou a minha carta por motivo X, independente do motivo. Esse motivo é possível que o juiz afaste a sua competência, diga, olha, eu não tenho competência para discutir o mérito porque eu sou tão poder quanto ele. Porque ele é poder, eu sou poder judiciário e ele não é, mas ele tem a sua esfera de poder e esfera de atuação. Então, existe essa limitação. Então, a resposta completa seria sim, é possível sempre que se leve ao conhecimento do judiciário, a apreciação do judiciário, um resultado de uma demanda administrativa, mas não necessariamente, no histórico a gente tem percebido que os juízes não têm entrado no mérito do ato administrativo. Por isso que é sempre importante o advogado ou quem estiver trabalhando, atuando nesse processo, ficar muito atento aos aspectos formais do processo. Porque esses aspectos é que abrem a chance da gente discutir um eventual vício naquele processo. Olha, não houve uma notificação, não cumpriram com uma obediência legal, tinha um prazo a ser determinado. Então a gente tem que ser chato, tem que ser criterioso com isso, porque, voltando lá ao nosso primeiro ponto do que a gente falou, a administração pública está obrigada a obedecer os preceitos de lei. Ela está vinculada aos preceitos de lei. Ela não obedeceu, o processo administrativo é nulo. Então, a gente consegue pedir a anulação do processo administrativo, mas muito dificilmente revisar o mérito do ato. Porque eu acho que é bastante claro. Você pode questionar determinados princípios durante o processo administrativo. Sim. Você, para apelar para o Poder Judiciário, para uma revisão, você tem que ter
Você tem que ter argumentos e tem que ter direitos que não foram observados e não foram. Aí o juiz entra, mas o juiz, eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, ele não vai administrar, ele não vai intervir naquilo que é legal. Sim. Vai, se houver, por exemplo, uma multa, você falou de uma interdição da prefeitura, por exemplo, ela pode aplicar uma multa, mas tem que seguir primeiro o princípio da razoabilidade. Vai um fiscal, aplica uma multa de 100 mil reais, porque meu alvará está vencido. Razoabilidade e proporcionalidade sempre, sempre. Porque não há possibilidade de coisa diferente. Não há. E é importante que as partes no processo tenham essa consciência e que crie esse... você já gerou um processo, existiu um processo que tramitou, às vezes tem órgão na prefeitura que tem 5 instâncias recursais. Então, aquilo passou por apreciação. Então, a menos que exista uma falha, uma predileção, que exista um vício formal, uma ordem descumprida, isso é um motivo para o juiz intervir. Mas, caso contrário, a gente volta no que a gente estava falando. É só administração pública? A gente está falando só de poder executivo? Por que não? Enquanto a atividade de administração ela é exercida de forma típica pelo poder executivo. Mas dentro das suas competências, o poder legislativo e o poder judiciário exercem também a função administrativa atipicamente. Dentro do contexto ali dos tribunais, das câmaras, das assembleias, eles têm também processos administrativos, então de forma atípica. Mas voltando ao poder executivo, ele de forma atípica pode julgar os seus processos, né? Então você vê que tem esse controle, né? Que são os pesos, os contrafreios aí que a gente consegue de um poder para o outro. Então ele resolveu o processo ali dentro e o judiciário tem cada vez mais consciência de dispor de, olha, tramitou um processo, para que eu vou intervir no mérito? Eu vou concordar com ele porque muitas vezes eles têm muito mais competência formal, não que o juiz não tenha, mas ele está na área, aquilo foi decidido por um técnico, não foi um leigo. E aí você leva para o judiciário para uma revisão desnecessária. Eu entrevistei um advogado e ele estava contando uma história muito interessante, que depois andei procurando e ficou confirmado. Uma escola que o secretário não gostava politicamente da escola. E parece que a escola falhou em algum desses atos administrativos, de banheiro, alguma coisa assim, eu não me recordo. O secretário mandou aplicar uma multa de 250 mil reais na escola. Porque havia uma desconformidade. Havia uma rivalidade entre a escola com o secretário. Parece que a escola não quis dar apoio, a vingança. 250 mil reais por uma coisa insignificante. Uma coisinha dessas besteiras que não é nem passivo de multa, é mais de orientação. Uma escola com mais de 1000 alunos. Sim. Mas dessas bobagens, eu não recordo o que é. Aplicou 250 mil reais de multa. E como ele tratava de um secretário, todas as instâncias foram negadas. Quer dizer, e aí a escola teve que ir para o Poder Judiciário. Sim. Porque é um absurdo dos absurdos. Uma coisa administrativa, ela é passiva, ela é clara. Formalidade, ela é muito mais de orientar ou chamar atenção. Acontecem, conceder um prazo para regularização. Uma coisa, mas não é uma falta grave. Uma dessas bobagens que acontece. Sim. Aplicou 250 mil reais de multa. Não é proporcional e não é razoável, né? Não era nem aos olhos, não era nem coisa de multa. Aplicou 250 mil. E ele interviu em todas as instâncias. Todas as instâncias eram negadas e a administração mantinha a multa. Agora ele entrou na justiça. É por isso que é muito importante o Poder Judiciário, nesses casos, como um revisor, para criar também, não encerrar ali aquela chancela no Poder Administrativo por decisão parcial, que é como você está reportando aqui, uma decisão parcial que vai ficar aí sem modificação, sem revisão, sem nada. É um absurdo. Isso é um claro exemplo de mau uso da função pública, que é punível, né? Política, interesses políticos acima da lei. E violação da impessoalidade, né? Não é nem moral e nem impessoal. Então a gente tem violação de diversos princípios, de diversas funções. Mas, para que as pessoas tenham conhecimento,
por exemplo, um órgão da administração. Aham. Quantos recursos, em média, eu não digo do Detran, que parece que funciona uma legislação diferente, mas igual, mas quantas vezes uma multa de uma prefeitura? Aham. Quantos recursos administrativos eu tenho? A quem eu posso recorrer? Vai sempre depender bastante, como a gente tratou, Porque né? isso é muito interesse, todo mundo quer saber. É sempre importante se atentar às comunicações que são encaminhadas no processo administrativo, que não são publicadas, enfim, o que é encaminhado a quem está envolvido no processo, vem sempre uma informação. No mínimo vai caber uma defesa e um recurso. Então a regra é que tal qual, por exemplo, a gente tem no judiciário, você possa recorrer daquela decisão, você vai ter a sua defesa e o recurso, né? Essa é a base, então as pessoas em regra podem contar com isso. A questão é que na prefeitura hoje, haja vista essa estratificação que houve, né? Então você tem a prefeitura regional, você tem o prefeito regional, você tem o prefeito municipal, você tem o secretário, você tem o gestor, você tem o coordenador, você tem o fiscal. Então você pensa que Muita gente para fazer a mesma coisa. Muita gente. Você recorre para o próprio fiscal, do fiscal sobe para o diretor de fiscalização, do diretor passa para o coordenador e vai subindo, passa para o prefeito regional ou para o secretário, né? Secretário depois para o prefeito, de fato. Então, na prefeitura a gente vê essa estratificação muito mais clara. No mínimo a gente pode contar aí com defesa e recurso. Desconheço algum órgão que eu tenha atuado até hoje que não abrisse essa possibilidade de defesa e recurso. Em regra é isso, mas é sempre importante avaliar a legislação do órgão, avaliar os precedentes, porque pode ser sim que as pessoas deixem passar um recurso quando na verdade elas ainda tinham alguma coisa para se manifestar, né? Uma outra oportunidade de revisão. Eu dou muita risada cada vez que eu passo e eu vejo uma operação da prefeitura para tapar um buraco. Normalmente são 30, 40 pessoas envolvidas. É chefe do chefe, é o conselheiro e um funcionário que vai trabalhar. São 30, 40 chefes para um funcionário tapar um buraco. Fora os contratos, né? Licitação que está por trás de... Tudo isso é ato administrativo, tudo isso é direito administrativo. Então, quando a gente enxerga alguma coisa, até uma risada que a gente costuma dar, você vê o que está no plano ali, é o que você falou, é um funcionário tapando o buraco, mas tudo que é da administração... 30, 40 chefes, 1000 páginas de orçamento, de publicação no Diário Oficial, 600, e aí você vê que o processo administrativo muitas vezes é muito mais caro do que o objeto dele. E é por isso que a lei de licitações, né, até fazendo um pop-up aqui, a lei de licitações criou essas dispensas, porque até um dado momento tinha que comprar papel higiênico para repartição pública. A gente tem que cotar com 18 interessados, as propostas, mas são R$1.000, sabe? Não que seja pouco, mas que para você comprar papel higiênico para repartição inteira você vai gastar 10 mil. É muito mais que isso. Muito mais, muito mais. Então a lei de licitações trouxe desde a década de 90 aí essas possibilidades de dispensa para a gente também. É bem interessante ver que existe o pano de fundo, né? O que a gente enxerga é a ponta do iceberg, sem dúvida. É muito engraçado, cada vez que eu passo, que eu vejo. Outro dia eu parei e tirei uma fotografia. Envolvia perto de 40 pessoas. Um coitado com a picareta quebrando para poder reasfaltar. E 40 chefes à volta. Fora o que você lembrou com muita propriedade. Tudo que foi feito, tudo que foi gasto para tapar aquele buraquinho. Exato. Quantas secretarias participaram? E um que também, esse eu desconheci o processo a fundo, nunca foi minha área de atuação, mas que também virou um caso icônico para mim. A gente frequenta museu, né? Você pega um museu gratuito, você frequenta o museu, visita o museu, mas a gente não imagina o emaranhado de contrato que tem por trás daquilo, porque o museu, financiado pelo poder público ou administrado pelo poder público, todas aquelas obras ali precisam de seguro. Então, assim, é uma conversa que daria um pano para manga. Você, para fazer um seguro, você veja, para chegar a fazer aquele seguro, todos os processos que passaram para fazer um segurinho. Sim. Para abrir as empresas, para transportar as obras, tudo isso está envolvido. É muita coisa, né? E aí você pensa que cada obra ali veio de um lugar. Que você pega nas telinhas do canto das mostras, acervo pessoal, família tal.
Aí você pensa que cada uma veio de um lugar, com transportadoras diferentes. A vida é uma relação jurídica. A gente acorda, chamou um Uber, chamou um aplicativo de transporte, compra e venda. Você vai ter uma contratação de serviço e por aí vai. Quais são as matérias mais questionadas dentro da administração? Que mais recursos, tudo? Você teria condições de responder? O que é mais questionado dentro da administração? Olha, a gente tem um volume de trabalho muito grande de coisas envolvidas. A administração pública, em regra, tem muita coisa. Ela se pauta muito por licitação. Então, a administração tem muito... toda a compra e venda de qualquer um desses órgãos que a gente falou está envolvido a licitação. Mas eu acho que em volume também, o que se destaca, porque todos esses da administração direta, né, indireta em alguma medida, se pauta muito em fiscalização. Então, os atos administrativos. Então, aí o que a gente chama de ato administrativo? Tudo aquilo que a administração sai ali da sua matéria ordinária e ela vai atuar, ela dá uma ordem, ela dá uma licença, ela dá... Qualquer interferência desse tipo gera um ato administrativo. Então, as fiscalizações, as multas, as operações... o processo administrativo em si, ele é uma matéria custosa, mas eu acho que dentro do que se destaca com a administração, eu daria um enfoque grande à licitação e ao ato posterior à licitação, muitas vezes, que é o contrato administrativo, né? Então, contrato administrativo e a responsabilidade extracontratual do Estado. Porque a gente sabe que as limitações e a atuação é bem diferente do particular com a administração. A administração muitas vezes tem mais responsabilidades, mas também goza de mais prerrogativas, né? Contratar com a administração tem suas duas faces. De um lado você vai ter garantia que você vai receber, mas por outro lado você tem que saber que ela vai estar sempre acima, porque ela defende o interesse da coletividade, do que você que está sendo contratado. Doutor Álvaro, eu tenho mais umas 50, 100 perguntas para lhe falar, Então, para lhe fazer, que eu sei que é de interesse. Mas a televisão é muito dura, o tempo acabou. Claro. Tá? E o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria que o senhor passasse para o público em que pese está aparecendo seu nome toda hora, mas o seu telefone, se você tem interesse, falar algumas palavras para o público. Claro, e claro. Colocar a sua propaganda, porque isso é importante. O jabá, né? Eu queria agradecer o espaço, queria agradecer o convite de vocês. Eu também ficaria horas conversando aqui, não só por ser um ambiente gostoso, o tema também a gente gosta muito de falar. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a conversa do começo ao fim, deixar os contatos aí à disposição. Quem quiser eu costumo atender, mas ainda sou da moda antiga, atender mais por e-mail, é mais fácil visualizar por e-mail, então meu e-mail é bem facinho, apareceu o meu nome aqui na tela, é Álvaro Maia, e o meu e-mail é alvaromaia@ymail.com. É igual o Gmail, mas com Y, porque é do Yahoo. Então, quem tiver qualquer dúvida pode me contatar, fico aí à disposição. Quem tiver na carreira de concurso, muito sucesso, muito boa sorte. Mais uma vez agradeço vocês a oportunidade. E a presença aqui foi muito, muito engrandecedora. Muito obrigado, doutor Álvaro. Obrigado, Bernardo. Foi uma satisfação muito grande. Meus amigos, acabou. Sabe aquele negócio chegou ao fim? A nossa técnica está dando sinal que vai cortar, porque nós falamos demais. Brincadeira, gente. É um prazer, é uma alegria. Hoje eu quero mandar um abraço pelo número de e-mails que nós estamos recebendo a esse pessoal de Nova Delhi, na Índia, que tanto nos premia com a audiência através da internet internacional e nos manda correspondência. Gente, muito obrigado de verdade. Acabou o programa e eu estou indo embora. Sabe, eu vou resumir. Fui.